Quem está conversando com a gente aqui, como em todas as quintas-feiras, é a Caroline Borges, ela que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, muito obrigada. Bom, reta final do ano, todo mundo aí tenta respirar em meio a esse monte de coisas que vem acontecendo e tenta de alguma forma olhar para o que fez nesse ano, o que errou, o que queria ter feito e não conseguiu por algum motivo e o que pode fazer para o ano que vem. É um movimento normal para esse período todo final de ano, né? É normal, a gente fica mais reflexivo até, né? Eu falo, são muitos acontecimentos, a gente fica escutando os noticiários, mas a gente precisa desse tempinho, né? A nossa vida pede esse tempinho de refletir e pensar para frente, pensar futuro, né? E é desafiador pensar futuro, né? A gente olha para frente, eu falo que uma das perguntas que mais pega quando você faz para um profissional é: como você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? É difícil porque a rotina nos engole, muitas vezes a gente não para fazer esse tipo de projeção mesmo, né? Onde eu quero estar, com quem que eu quero estar. Mas é imprescindível. Se a gente não pensa para o futuro, não desenha as rotas também, qualquer lugar que a gente chegar, ou em algum momento vai nos deixar infelizes, ou teremos surpresas no caminho, podem ser boas ou ruins, elas acontecerão, mas até onde a gente pode controlar, é importante que a gente realmente se organize tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É realmente imprescindível. E vale para todo mundo, né, Carol? Vale para todos. E quando eu falo isso, a gente fala realmente, como você começou a falar, tanto na esfera profissional quanto pessoal, né? Nós não somos estanques, não somos caixinhas. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de planejamento concreto, tanto para a vida pessoal quanto profissional. Tá? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de cena, não sei se você conhece, Ariane, alguém que faz isso, que no final do ano você costuma fazer? Já fiz mais, assim, já fiz até de sentar e escrever. Ótimo, porque falaremos sobre isso. Boa. É exatamente sobre isso que eu tô falando. Eu lembro que eu pessoalmente comecei a fazer isso quando eu tinha 14 anos. Olha só. Porque eu via a minha mãe fazendo. Né? Então, não foi algo que eu aprendi na esfera profissional. Eu levei para a esfera profissional depois. Mas eu via todo dia 30, 31, ela dava uma afastada, assim, da rotina. E a gente via ela escrevendo e amassava papel, escrevia. E ela estava colocando as metas dela para o ano seguinte, né? E eu achei aquilo super interessante. Eu lembro que com 14 anos eu comecei a fazer. E como ajuda a gente a concretizar as coisas, né? E por que isso acontece? Isso é um mecanismo de autogestão. Né? A gente se planejar e a gente escrever é um mecanismo da gente se autogerenciar para onde a gente quer ir. Então, para você ter uma ideia, quando a gente escreve esses nossos objetivos, a gente existem indicadores, pesquisas diferentes, mas que indicam aí de 20 a 42% a mais de chance de realizar esses objetivos. Caramba. Nossa, Carol, só porque a gente escreve? Não é só porque a gente escreve. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, isso é balela, né? Mas existe uma explicação por que isso acontece, né? Todos os nossos sonhos, os nossos pensamentos, nossas ideias, eles acontecem no hemisfério direito do cérebro. Só que quando a gente escreve, por que no processo de aprendizagem existe muito essa questão da escrita, né? Desde quando a gente é criança até quando a gente está estudando na pós-graduação, no mestrado. Porque tudo aquilo que está no campo do pensamento, quando a gente escreve, ele passa para o campo racional, né? Para o hemisfério esquerdo, que cuida da razão, da memória, da execução. Então, por que as empresas escrevem um planejamento estratégico? Porque aquilo ali fica escrito e muitas vezes eles são participativos. Porque isso ajuda a gente a colocar no campo racional aquilo que está no campo das ideias. Então, isso de escrever que você mencionou é muito importante num processo de planejamento. Ele não pode ficar só para você, na sua cabecinha, ele tem que realmente ir para o campo do concreto, tá? Então, primeira dica, escreva. E você esquece também, né? Eu tô pensando aqui, acho que do ano passado para cá eu não escrevi, então eu não faço ideia do que eu imaginei ou... Enfim, pensei que poderia acontecer o que eu queria fazer nesse ano. Algumas coisas sim, mas outras tantas não. E como seria bom se eu tivesse anotado, né? O que eu escrevi do ano passado para cá para eu ver, olha, isso eu consegui, isso eu não consegui, por isso. Exatamente, né? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho dessa... Como a gente organizar esse controle do que foi feito, né? Então, eu acho que a primeira coisa a gente às vezes... É importante que a gente comece com
metas em prazo menor, Tá. porque isso ajuda a nos organizar. Mas é muito importante que a gente tenha um exercício de pensar aonde, como, com quem, fazendo o que estarei daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É difícil pensar isso. E isso pode mudar, né? A gente fala que essa é a visão de futuro. Qual a visão de futuro que você tem para você? Escreve, às vezes vai virar um parágrafo, 2 parágrafos, mas deixa aquilo ali registrado. E essa época do ano é uma excelente época de você revisitar essa visão de futuro. Ela muda naturalmente, porque a gente também muda. Não tem problema, é um plano. Um plano, ele pode ser revisto, mas deixa ele escrito, né? Eu tive essa experiência vários anos atrás e me surpreendeu muito. Eu revisava todo ano, tive poucos ajustes nela e eu lembro que 10 anos depois eu realmente olhava para a minha visão de futuro e falei, poxa, que legal, né? Assim, como eu consegui me organizando para ir concretizando cada um desses pontos aqui. Então, escreva uma visão de futuro e guarda ele na cabeceira da cama para dar uma revisada no final do ano, no começo do ano. Então, sugiro que pegue esses últimos dias do ano para fazer isso, tá? E aí, o que eu sugiro? Depois da visão de futuro, a gente precisa pensar nesse curto prazo. Eu preciso, como você falou, gerenciar esses objetivos para o ano, né? É bom, é saudável a gente estabelecer objetivos para o ano? Super, né? Porque, como a gente mencionou, são mecanismos aí de autogerenciamento. Então, para a gente estabelecer objetivo, é importante que a gente olhe para trás, assim, e olhe para o que a gente está fazendo hoje e também para o que a gente quer de futuro. Quais foram os feedbacks que eu recebi de pontos de melhoria? Em que eu sou muito bom, que eu mando muito bem, né? Aqueles pontos positivos meus e que eu preciso, inclusive, a gente fala, botar para jogo, né? Eu preciso colocar isso para o mundo, eu preciso fazer isso aparecer mais. Tudo isso pode compor um conjunto aí de objetivos para o ano. Eu gosto muito de fazer isso por esferas, assim, da vida. Então, o que eu tenho de objetivo no meu campo de desenvolvimento, de estudo? O que eu quero estudar, me aprofundar esse ano? Quais são os cursos que eu quero fazer? Quais são... e por quê? Que objetivo isso serve, né? Já vai aí mais pelo como. Mas eu coloco um pouco por âmbito. Então, na minha saúde, o que eu preciso melhorar? Eu tinha um problema seríssimo de ingestão de água. Tomava pouquíssima água. Tive crise renal um tempo. E foi uma coisa que só depois que aconteceu comigo, eu comecei a colocar isso num planejamento. E virou um hábito. Mas tudo a gente precisa trazer para o campo racional. Porque... some, como você falou, a gente esquece na rotina. Então, os objetivos, eles não podem ser muitos, porque a gente esquece, a gente não se foca, mas eles precisam ser mensuráveis. A gente precisa olhar para eles e conseguir dizer, como você falou, o quanto dele eu consegui alcançar, né? O quanto dele eu realmente consegui atingir, tá? E aí, uma outra coisa importante, depois que a gente estabelece o objetivo, a gente tem que estabelecer como eu vou fazer para chegar nele? Que geralmente é a parte onde as pessoas têm mais dificuldade, né? Como? E aí, eu falo que tem muito a ver com como a pessoa aprende. Como eu aprendo? Eu sei como eu aprendo melhor? Eu aprendo melhor lendo? Eu aprendo melhor escutando? Eu aprendo melhor... eu preciso ter um recurso visual para aprender melhor? Isso vai nos ajudar. Até um aplicativo que me ajude a lembrar de tomar água. Tá valendo. E tá valendo. Eu quero me especializar mais na parte de comunicação, ou eu preciso melhorar ferramentas de análise de dados, então eu vou ter que estudar mais a fundo, fazer uma revisão de um Excel, de um Power BI. Isso tem que estar na sua pauta. Eu vou fazer um curso, eu vou contratar alguém para me ajudar, tem vários cursos online disponíveis. O online às vezes não é tão bom para mim, eu vou precisar de alguém me ajudando do lado, vou pedir uma ajuda de um amigo. Vou fazer algumas tentativas aqui, algumas experiências de ter alguém do lado me mentorando, me ajudando. Então, existem muitas formas de a gente poder desdobrar esses objetivos em ações práticas de como desenvolvê-los, né? Mas tem que estar... põe uma planilhinha, às vezes, no Excel ou numa folha mesmo, né, de papel, mas qual é o objetivo? Quais são as ações que vão me ajudar a desenvolver esse objetivo durante o ano? Então, esse como, ele é crucial, tá? Carol, e talvez
Você pode até dar uma dica. Muita gente tem medo da falta de tempo, né? Às vezes tem alguém ouvindo a gente pensando, eu mal consegui parar esse ano para fazer aquilo ou isso que eu precisava, não sei como que eu vou arrumar tempo para sentar e fazer essa lista, como que eu vou acrescentar. Às vezes eu tenho desejos e metas, planos para o próximo ano, mas eu não vejo, por exemplo, sei lá, quero fazer uma especialização, quero tentar fazer um intercâmbio ou uma viagem, mas eu não tenho tempo. A gente tem muito isso, né? Esse tabu do não temos tempo, não teremos tempo, é tudo muito corrido. E isso pode bloquear, talvez, a pessoa até de conseguir se planejar melhor para o próximo ano. Totalmente. É uma questão de organização e de gestão de tempo também. Para tudo que a gente quer, a gente arruma tempo. A gente arruma. Para tudo, né? Então, eu preciso cuidar mais da minha saúde, fazer um exercício físico, não tenho tempo, acorde 5 da manhã. Né? Então, tem gente que tem rotinas muito pesadas, realmente exaustivas, mas a gente também precisa até descobrir isso, a gente se conhecer, né? Que a gente já vem falando há muito tempo, mas em que momento eu rendo melhor para uma atividade física, para um estudo, leitura? Qual é o momento que, para mim, é mais efetivo? E eu preciso organizar minha rotina em torno disso. Né? Muitas pessoas, às vezes, estão, por exemplo, já numa rotina do híbrido. E eu consigo organizar e com um horário, às vezes, um pouco mais flexível. Outras não. Outras têm um horário de entrada, saída no trabalho. Mas é possível se organizar, né? A gente tem várias histórias de várias pessoas. Eu tenho certeza que todos os ouvintes conhecem alguém que, às vezes, teve uma mudança de vida enorme e teve a ver simplesmente com mérito, organização e foco da pessoa naquilo que ela queria. E é por isso que a gente diz que não podem ser muitos objetivos. Pegue objetivos grandes que vão ter impactos importantes no seu caminho e fatie durante o ano nas ações. Então, você quer fazer uma especialização? A gente sabe que fazer uma especialização não é, né? Você não clica o dedo e faz. Você precisa se organizar. Dar uma olhada em valores, né, de instituições, vai ser online, vai ser presencial, qual é o meu foco? Eu tenho que estudar a ementa do curso, que mais objetivos além do conteúdo, networking que você quer, que instituição vai me dar isso, troca, né, então olha, eu durante o primeiro mês do ano até janeiro, final de janeiro, fevereiro, eu estarei trocando ideias com algumas pessoas ou pesquisando no mês de janeiro quais são as possibilidades que eu tenho, nesse exemplo aí da especialização, o meu deadline, aí a gente já entra para outra dica, tem que ter prazo para tudo, né? Então, para tomar essa decisão, meu prazo final é dia 30 de janeiro, 31 de janeiro. E eu preciso tomar essa decisão. Isso faz com que você coloque ele do lado da cama. Todo dia você vai, né, ou pelo menos semanalmente vai olhar, estabeleça um dia para você olhar seus objetivos e falar o que eu preciso fazer essa semana para concretizar essa ação desse objetivo. Vai na ação primeiro. Ação por ação, daqui a pouco você está atingindo o objetivo, né? Mas estabeleça prazos. Tem a matrícula, né? As matrículas estão indo até meados de fevereiro, final de fevereiro. Eu sei que até essa data eu preciso resolver em relação a isso. Ah, Carol, mas aí tem a questão do recurso financeiro. A gente tem que se organizar para isso. A gente consegue, talvez, bater um papo, às vezes, dentro da empresa para saber se há alguma política de auxílio educacional, né? Algum benefício nesse sentido? É viável? Eu consigo, às vezes, fazer algum ajuste no meu orçamento familiar para incluir aquela despesa? Como é que a gente pode se organizar? Então, tudo isso, se eu coloco numa esteira, no meu radar, para resolver, isso naturalmente, e com esforço, naturalmente não é de forma automática, mas isso vai entrando dentro do nosso racional, do nosso planejamento, né? Boa. Então, isso é bastante importante. E aí, uma outra coisa importante, a gente fala dessa revisão. Essa revisão deve ser feita semanalmente em relação às ações. Eu estabeleci um dia na semana para olhar para isso. Bacana, tá faltando isso aqui na semana, como a gente mencionou. Mas é importante que a gente olhe para a evolução disso de tempos em tempos. Então, mensalmente, eu realmente vou olhar para aqueles objetivos e ver se eles fazem sentido para aquele ano, se eles estão evoluindo. Fazer um acompanhamento disso. Né? Isso permite que a gente consiga entender se eu estou caminhando ou não. E que não acontece essas desistências, né? Então, essas resoluções de ano novo, né? Vou emagrecer, vou me aprofundar nessas ferramentas. Quando chega na metade do ano, às vezes antes disso, você já desistiu de tudo, né? Você já não seguiu com isso para frente. E uma coisa que é importantíssima, Ariane, uma dica que é uma dica de ouro. Compartilhe seus objetivos com pessoas que você confia. Olha, para esse ano, eu preciso concretizar esses tópicos.
Porque vai ter alguém do seu lado que você confia te perguntando, e aí, como é que tá? Como é que você tá indo? Já olhou a especialização? Vai te puxar Vai quando... te puxar, né? Então, isso é muito bacana, né? Isso ajuda demais. E um outro ponto que nos ajuda, né, interiormente, né, e internamente, é comemorar as conquistas, as pequenas conquistas, né? Então, concluir uma formação, vou me dar o direito de tomar um sorvete numa tarde quente, né? E dar uma relaxada aqui. Isso marca pra gente internamente como é bom a gente atingir aquilo que a gente se propôs, né? Então, essas comemorações, elas são relevantes pra gente. A gente tem que se dar esse direito, né? E dá certo, gente. Eu conheço histórias de pessoas que realmente começaram a se programar, a se autogerir com esse tipo de ferramenta e chega no final do ano com resultados incríveis, profissionais, de desenvolvimento, e assim, de ganhos pessoais também muito relevantes, né? Então, a gente fala, eu tenho certeza que todos aqui conhecem, eu falo que aquele histórico de perda de peso, né? De ter um outro, de um ganho de saúde enorme, às vezes, durante o ano, de uma projeção profissional que a pessoa consegue com uma formação, um curso e um aprofundamento num tema específico que tinha uma ligação muito grande com o negócio. A gente conhece histórias assim, né? E elas são concretas, são reais, a gente tem que se espelhar nisso e aproveitar o máximo possível para trazer para nossa realidade também. É isso aí. Agora são 8h30, a gente está estourado para o nosso intervalo, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Carol, quando a pessoa sentar para fazer esse planejamento, qual que é a melhor dica? Ela faz sozinha? Ela pode fazer, por exemplo, um casal pode fazer isso junto? Ou o casal pode até fazer junto, mas é preciso que cada um faça individualmente? Ou a família sentar? Enfim, qual que seria a melhor dica para que, de fato, essa hora de você olhar para o seu ano e escrever os seus planos para o próximo ano, para os próximos 5, seja ali a melhor hora possível? É sempre importante que você tenha o seu planejamento individual, né? Nós somos seres... cada um tem essa singularidade, né? E sua vontade, seus sonhos próprios. E claro, quando você está num contexto de estar casado, ter uma família, isso tem que ser compartilhado, né? A primeira pessoa com quem eu compartilho as minhas vontades, obviamente, meu esposo, a gente vai ter, né, vai concretizar junto, vai sentar para se organizar junto. Ele traz para a mesa também e depois a gente compartilha com as crianças, inclusive, né? Por quê? Porque vai ter eles vão também cobrar. E é isso que você falou que a gente ia fazer esse ano, como família, né? Ou você disse que ia fazer, mamãe. Então, isso fortalece um pouco, inclusive incentiva você. Mas o fazer individual é a primeira etapa. E aí, com certeza, sentar na mesa para compartilhar e organizar junto. Perfeito. Tá aí, essa foi a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, muito obrigada. Todo dia que você vem aqui é uma aula. A gente verdadeiramente não vê o tempo passar. Que seja um excelente final de ano. A gente só se vê agora no próximo ano também. Um feliz ano novo para você e para sua família. Muito obrigada. Muito obrigada a todos também. Um ótimo ano, um ano de muitas realizações e sucesso. Eu não estarei com vocês nas próximas semanas. Também vou tirar uns diazinhos de descanso. Mas vocês vão estar aqui com a Mauri Kelly, que é outra diretora aqui da empresa. E vai ter muito conteúdo bacana para vocês. Perfeito. Bom ano para todo mundo. Agora são 8h32. Esse foi o Empreende Brasília.